santos para estar em pé no período em que as pragas virão. Então ele estará à frente dos anjos, ele estará aqui na terra para defender o seu povo, para que a obra possa terminar. Aqui diz assim: o fim está perto e precisamos ter em vista o mundo futuro. Como sabemos que esta batalha aqui, referida em Apocalipse 16, 14, referida aqui também no livro de Mensagem Escolhida, se refere antes de fechar a porta da graça. Aqui vai dizer aqui, eu vou ler outra vez: instrumentalidade do Espírito Santo deve-se nos esforços humanos, e todo o céu está empenhado na obra de preparar um povo que permaneça em pé nos últimos dias. Se é para preparar, isso deve acontecer antes de fechar a porta da graça, porque depois ninguém mais vai se preparar, não haverá mais tempo para isso. Muito bem, então esse é o primeiro período. Esses acontecimentos serão rápidos. Voltaremos aqui a dizer alguma coisa relacionada com o decreto dominical e com aquele animal que aparece em Apocalipse, a besta, cuja chaga foi ferido de chaga mortal, e queremos dizer quando é que esta chaga mortal vai ser curada. Algumas pessoas têm descrito em alguns livros, têm feito comentário, dizendo que essa chaga mortal já aconteceu, porque em 1929, Benito Mussolini devolveu ao poder papal o Vaticano. Ele estava aprisionado lá na França, mas esta afirmação está completamente equivocada, e eu vou ler isso aqui no livro Grande Conflito, a página 584, para as pessoas que têm este livro em casa poderão comparar. Veja o que eu vou ler. A profecia do capítulo 13 de Apocalipse declara que o poder é representado pela besta de cornos semelhante aos de cordeiro, fará com que a terra e os que nela habitam adorem ali o papado simbolizado pela besta semelhante ao leopardo. A besta de 2 cornos dirá também aos que habitam na terra que façam imagem à besta, e ainda mais, mandará todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, que recebam o sinal da besta, conforme nós já conhecemos. Mostrou-se que os Estados Unidos são o poder representado pela besta de corno semelhante de cordeiro. Portanto, aqui se refere aos Estados Unidos e não à Itália. Benito Mussolini era italiano e ele não devolveu coisa nenhuma para o poder papal, porque ele não tinha poder para isso. Trata-se de um poder universal, e ele devolveu apenas uma casa, um prédio construído de tijolo, de cimento, coisa semelhante. Mas aquele poder que havia antes dos 1260 dias nunca mais voltou. E então aqui continua dizendo: mostrou que os Estados Unidos são o poder e não a Itália, representado pela besta de corno semelhante de cordeiro, e que esta profecia, observe isto, que esta profecia se cumprirá quando aquela nação, os Estados Unidos, impuser a observância do domingo. E isso ainda não aconteceu, isso não aconteceu em 1929, nem em 1798, em época alguma, isso está no futuro, portanto, é uma afirmação completamente equivocada. Muito bem, agora vamos terminar esse período que vai do decreto dominical até o fechamento da porta da graça. Todos esses acontecimentos aqui terão que acontecer, e inclusive alguns outros acontecimentos a mais que não estamos mencionando por causa do tempo, mas nós teremos então, depois que fechar a porta da graça, nós teremos primeiro a ira de Deus, que é também as 7 pragas, que é também a angústia de Jacó, que é também um tempo de angústia como nunca houve, conforme está escrito em Daniel 12, versículo 1, que é também a grande tribulação. Por que estamos dizendo grande tribulação? Porque também está escrito grande tribulação em comparação com essa tribulação pequena, chamada ira das nações. Por isso é chamado a grande tribulação. Muito bem, agora quando vier esse tempo de angústia como nunca houve, vai ser uma angústia muito terrível, e nessa época vai haver o decreto que está escrito em Apocalipse 13, e fará que sejam mortos todos quantos não tiver o sinal da besta. Isso vai acontecer na 5ª praga. Isso vai acontecer na 5ª praga, e nessa época
haverá o livramento. E eu vou ler aqui a respeito desse livramento alguns textos que é muito importante para nós. Qual é a quinta praga? A primeira praga é chagas do pé à cabeça. A segunda praga, as águas do mar se transformam em sangue. A terceira praga, as fontes, os rios se transformam em sangue. A quarta praga, o sol se aquece 7 vezes mais. E aí vem a quinta praga, que todos já devem saber, que é as trevas. O mundo todo vai ser envolvido em trevas. Então eu vou ler aqui o que vai acontecer nessa quinta praga, que é chamado dia do livramento, que é também o dia da matança, o dia que vence o decreto. Veja o que eu vou ler. Com brado de triunfo, zombaria e precaução, multidões de homens maus estão prestes a cair sobre a presa, quando eis que um denso negror, mais intenso do que as trevas da noite, a quinta praga, cai sobre a terra. Então o arco-íris, resplandecendo com a glória do trono de Deus, atravessa os céus e parece cercar cada um dos santos em oração. É aquela aliança que Deus fez com Noé, e então esse sinal dessa aliança aparece à noite, à meia-noite, e esse arco-íris resplandecendo do céu, e isso vai causar uma grande comoção. Vamos ler aqui. As multidões iradas subitamente se detêm, silenciam seus gritos de mofa. É esquecido o objeto da sua ira sanguinária. Com terríveis pressentimentos contempla o cimo da aliança de Deus, o arco-íris, anelando pôr-se amparo do seu fulgor insuperável. É ouvida pelo povo de Deus uma voz clara e melodiosa dizendo: olhai para cima. E levantando os olhos para o céu, contempla o arco da promessa. As nuvens negras ameaçadoras que cobriam o firmamento se fendem, e como Estevão olha fixamente para o céu e vê a glória de Deus e o Filho do Homem sentado sobre o seu trono. Observem, não é a volta de Jesus, como alguns eu já li no livro que é a volta de Jesus. Não é. Isso daqui é na quinta praga, é o dia do livramento. As pessoas não estão acostumadas a pensar que Jesus não vai vir a não ser na sua volta, e se esquece de observar que ele vai estar aqui, como lemos aqui no livro anterior, vai estar comandando o exército do céu, os anjos, para manter sob controle os maus espíritos, os demônios, para que não destrua o povo da terra, para que seja terminada a mensagem do terceiro anjo, a última mensagem que deve ser dada ao céu, na terra. Depois desse livramento, aí vai vir a sexta praga, e depois, que é o Armagedon, o desfecho do Armagedon. Depois vem a sétima praga, que nós não vamos ler por causa do tempo, mas agora queremos descrever os acontecimentos relacionados com o fim da sétima praga, que é muito importante para nós. O que vai acontecer? Primeiramente, as paredes das prisões fendem-se, e o povo de Deus que ali estiveram retido em cativeiro por causa da sua fé é libertado. Primeiro acontecimento, primeira multidão libertada. Segunda multidão, abre-se as sepulturas. Não é a volta de Jesus. Esta ressurreição é descrita no capítulo 12 de Daniel, no versículo 2. Ela vai se dar no fim da sétima praga. Algumas pessoas não conhecem isto, mas é bom que se saiba. Esta é a ressurreição que Daniel profetizou. Depois desta ainda tem a outra, chamada a primeira, a grande ressurreição na volta de Jesus, e depois terá a terceira ressurreição depois dos 1000 anos, que é para o julgamento, o juízo final dos ímpios. Então, nesta ressurreição, no fim da sétima praga, diz aqui: abre-se as sepulturas, e muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Então, quem são esses que vão ressuscitar para passar vergonha e para ser desprezado? Aqui vai dizer: todos que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvir o concerto de paz estabelecida com Deus, os que guardaram a sua lei. E o que mais? E mesmo os que traspassaram, aqueles que ajudaram a crucificar Cristo, aqueles maior inimigo da verdade, aqueles que ajudaram
a matar, destruir, martirizar as pessoas que